Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 33.812 dólares. Bitcoin que não conseguiu demonstrar força acima dos 36 mil e teve uma queda hoje de manhã. Agora nós voltamos para esse suporte na região dos 33 mil dólares e parece que a gente já tem um panorama um pouco mais claro do preço. Então o meu objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer essa atualização técnica e de sentimento para você. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar num gráfico de 4 horas aqui da Binance Futures e vou chegar até tempos gráficos menores para te mostrar um padrão gráfico que eu acredito que se desenhou e que pode determinar aí os próximos passos do preço. Além disso, vamos falar um pouco da análise de sentimento, indicadores como Long Short Ratio, CVD, as liquidações e o próprio book agregado aqui. Vamos ver onde as instituições estão brigando. Além disso, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o stake, tá? Inclusive, se você ainda não está participando do stake, são as últimas horas aí que ele está dando grande remuneração. Então vamos falar um pouquinho do stake aí e falar um pouquinho da estratégia de lançamento. Quando e como a gente vai querer vender as moedas no lançamento. Por isso eu vou dar um exemplo aqui do passado da Reef. Tranquilo? Antes de começar, um recado rápido para vocês, investidores. Se você quer participar de um grupo no Telegram para falar sobre criptomercado, sobre o Bitcoin, sobre análises e tirar suas dúvidas, eu recomendo você o primeiro link na descrição para entrar aqui no nosso grupo de discussão. Se você quer ter análises do Bitcoin 24 horas, entra no canal de atualizações de trading, que lá eu não mando só os vídeos. Eu sempre atualizo quando eu vejo algo importante no mercado, ok? Então vamos lá, vamos começar. Já compartilho a tela aqui com vocês e começo no 4 horas aqui da Binance Futures. O 4 horas eu vejo que a gente está numa região de decisão, tá? A gente não reverte a tendência no 4 horas desde agosto, pasmem. Então a gente está numa tendência de alta no 4 horas há muito tempo. E se a gente conseguir formar um pivô abaixo dessa região dos 30 mil dólares, para mim a gente pode ter problemas com essa tendência. Se a gente perde essa região de suporte um pouco abaixo dos 30 mil, que para mim vai aqui um pouquinho além nesses topinhos aqui nessa região dos 28 e tal, a gente pode sim ver o preço ter uma correção mais significativa para buscar suportes no diário. E aí se a gente olha suportes no diário, esses suportes para mim já estão mais próximos aos 20 mil dólares, tá bom? O primeiro que eu ficaria de olho é essa região aqui de suportezinho que a gente teve durante alguns dias nos 24 mil, mas principalmente, né, quem sabe um reteste dos 20 mil dólares, tá? Um reteste dos 20 mil dólares para mim pode sim ser o ponto onde o preço pode encontrar o fundo, já que seria uma correção de mais de 50% desde o topo nos 42 e também é uma região psicológica que a gente custou um pouquinho para romper, né? Então, essas são as principais zonas de suporte que eu vejo aqui nesse momento. Eu entendo sim que a gente tem um rangezinho importante desse fundo que a gente deixou nos 30.500 até esses 28. Até porque também, se a gente for pegar no 4 horas, existem bastante pessoas presas nessa região, tá bom? Então eu enxergo que a gente tem um suporte ali, mas eu quero ver como o preço vai se comportar nessa zona. Se a gente for nessa zona e os nossos indicadores de sentimento mudarem, talvez a gente tenha até uma compra ali. Mas, por enquanto, a gente ainda tem os nossos indicadores de sentimento ainda estão um pouco esticados, tá bom? Não que isso não esteja melhorando, como eu vou mostrar para vocês na análise de sentimento em breve, tá? Mas nesse momento, no longo prazo, é o que eu vejo aqui. Falando um pouco mais do curto prazo, para a gente já falar das resistências também, eu acho que o 15 minutos desenha bem o que a gente estava formando aqui, né, caras? A gente teve uma forte tendência de baixa aqui no Bitcoin nesses 15 minutos, e depois a gente começou a formar um padrãozinho aqui de continuação para baixa, né? Padrão esse que claramente não estava demonstrando força, olha só esse volume aqui quase inexistente. Então, aparentemente a gente rompeu esse padrão para baixo com volume, tá bom? Então reparem que quando a gente estava subindo sem muita força, não tinha volume. Quando a gente rompe para baixo, a gente começa a ter volume. Então isso é um padrão de continuação clássico aqui, uma bearish rising wedge que rompeu para baixo. E por que eu falo com vocês que nesse momento parece que ficou um pouco mais claro o que o preço precisa fazer? Porque se ele consegue formar o pivô a partir desses topos aqui dos 36.500, não vai ter muita coisa para segurar o Bitcoin para ele testar resistências mais acima, tá? Essas resistências para mim poderiam ser essas regiões mais próximas dos 38.500 dólares ou quem sabe até acima dos 40 mil, tá bom? Então essas são as principais resistências que eu vejo no momento.
essa região dos 38.500 e o pivô que a gente vai ter que romper aqui nessa região dos 36.500, tá? Chegando um pouco mais próximo ainda do preço, indo para os 5 minutos, eu consigo ver que se o preço consegue se manter acima dos 36 mil dólares, ele já daria para mim uma demonstração de força bem grande, que seria extremamente positiva para o preço. Beleza? Mas vamos lá. Como que é essa demonstração de força? Vamos falar um pouco sobre isso de novo, né? É que ontem a gente conseguiu passar brevemente dos 36 mil dólares, mas depois teve claramente uma queda para baixo, né? Essa demonstração de força, caras, precisa ser a gente pensar em compra no Bitcoin, nele numa retração acima desses 36 mil dólares. E não só isso, a gente também quer ver indicadores de sentimento a favor da gente. O que eu quero ver? Quero ver o preço estourando aqui para os 37.500, 38, para depois dar uma chance nos 36, tá? Se isso acontecer, a gente pode pensar em long a partir daí. Mas entrar no rompimento dos 36, como eu disse para vocês ontem, é extremamente arriscado. E por quê? Porque é um ponto de potencial liquidez que as instituições estão de olho. Então, quando a gente rompe os 36 mil ontem e rompe, por exemplo, esse topinho aqui, o que você precisa entender? Você precisa entender que a grande maioria das pessoas estava colocando o stop ali. E se a grande maioria das pessoas colocam os stops acima desses pontos importantes e acima de topos, quando o preço vai lá e rompe, o que as instituições fazem? Elas acabam captando os stops e as liquidações dessas pessoas, sem contar com as pessoas que estão entrando no rompimento aqui, ou estão tentando operar uma retração, tá bom? Então, quando a gente fala demonstrar força pelo price action, a gente realmente precisa que o preço passe bastante dos 36 mil e depois, tomara que ele dê uma oportunidade pra gente pra voltar. Mas entrar em rompimento, eu sempre falo com vocês, é furada, tá bom? Entrar no rompimento de topo importante, principalmente. Por isso que você sempre vê a gente aqui fazendo o quê? Trabalhando os padrões gráficos. Porque quando a gente rompe um padrão gráfico, a gente não está operando um rompimento de fundo. A gente está operando um rompimento de uma zona importante, uma zona onde a gente ainda consegue ter uma boa relação risco-retorno, tá bom? Então lembrem-se, demonstrar força não é simplesmente passar dos 36 mil e ficar uma hora acima. Não. É realmente mostrar que o preço está formando um novo range. E quais indicadores a gente pode utilizar de sentimento para ver que o preço está formando um novo range? Alguns. Eu acho que o indicador que eu mais gosto é o book, tá bom? Quando a gente vê que o preço rompe os 36 mil dólares e muitas instituições entram abaixo, a gente pode ver que a gente pode estar formando um novo range. Claramente não é o que acontece aqui, né? A gente não tem um book muito significativo para as instituições e quando a gente começa a cair, a gente só começa a ver esse book mais significativo aqui, nessa região dos 34.500 e agora aqui de maneira mais forte nos 33 mil dólares, ok? Então, se rompe os 36 mil e a gente começa a ver ordens muito grandes de instituições abaixo, é um sinal que os 36 mil é um novo range e é um sinal de price action que a gente tem tudo para ter uma operação boa. Mas só o rompimento em si, você vai estar entrando justamente onde as instituições estão distribuindo, onde as instituições estão caçando os stops e as liquidações das pessoas, que claramente a grande maioria deve ter colocado acima desse topinho aqui, acima dos 36 mil, ok? Então tomem cuidado com isso. Continuando já para uma análise de sentimento e olhando os nossos indicadores aqui, a gente tem algumas constatações legais, tá? Primeiro, o nosso long short ratio, enfim, começou a cair de uma maneira mais forte. A gente abaixou dos 2 aqui, o que é algo positivo, correto? Mas mesmo assim continua sendo bearish. Você tem agora nesse momento aqui, por exemplo, 2.1 longs para cada short. Isso quer dizer que mais de 66% do mercado, deve ser mais ou menos aí uns 68%, 69% do mercado está em long. Se a grande maioria está em long, por que eu vou querer me posicionar nesse momento? Então, essa queda aqui está sendo boa, tá? Vamos ver como que o preço vai se comportar se a gente tem uma queda para suportes mais significativos. Sejam lá a região dos 30 mil dólares, seja a região dos 24, dos 20. Quando esse indicador aqui e outros, como por exemplo o Fear and Greed Index e o Funding, começarem a apitar para a gente que as pessoas estão em medo, que as pessoas estão pensando em vender, aí a gente vai pensar em entrar. Mas o funding da maioria das exchanges continua alto, tá? O funding tem vídeo dele sobre gestão de capital aqui no canal. Por exemplo, na Binance Futures a gente tem um funding aqui de 0.06 pagando para quem está em short. Isso quer dizer que a demanda ainda está alta, tá? Isso não me permite aqui pensar em compras no Bitcoin ainda, caras. Porém, também não vou fechar os olhos para esse possível rompimento aqui dessa região dos 36 mil dólares. Inclusive, eu acho que, para falando de resistência aqui mais para os scalpers, né, a gente já começa a ter um range de resistência importante entre os 34.700 e os 35.300 dólares, tá? Aqui poderia ser uma possível sell zone aí para scalpers entre 0.5 e 0.618 de Fibonacci. Se o preço passar daqui, é uma demonstraçãozinha de força, tá bom? Mas eu, como tô encarando aí o nosso sentimento ainda
numa situação não tão boa, eu gostaria de ver essa demonstração de força acima dos 36 mil e acima desse ponto aqui onde a gente formaria um pivô interessante. Beleza, investidores? Continuando agora e falando um pouquinho aí do stake, né? Para quem não conhece o stake, a gente colocou vídeo aqui no canal, então é só vocês irem aí nos últimos... Foi no domingo, desculpe, esse vídeo do stake, então você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui. E, basicamente, né, o que eu quero alertar vocês é que faltam 15 horas para a gente ter a abertura do nosso primeiro stake aqui, 14 horas, ou seja, às 3 horas da manhã, a gente vai ter a abertura do stake da BTC-ST e, basicamente, né, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar vender nos primeiros minutos. Mesmo acreditando na proposta de valor da BTST, que visa tentar descentralizar a mineração no mundo, uma proposta de valor brilhante, eu acredito que, historicamente falando, vender nos primeiros minutos é o ideal. Para isso, eu vou pegar um exemplo que a gente tem aqui da REITH, que foi uma moeda que teve o stake e lá no final do ano abriu o mercado, né, para a gente poder vender as moedas que a gente fez o stake, que a gente acumulou. Reparem que incrível, caras. Nos primeiros minutos, a gente tem um pump dela aqui de basicamente menos de 1 cent para 30 cents. Nos primeiros minutos a gente teve 30 cents. E claro, você não vai conseguir vender aqui no topo porque você não tem uma bola de cristal. Mas sim, você vai ter oportunidades, provavelmente, de fazer vendas boas no primeiro minuto. Nós, por exemplo, conseguimos vender a stake a 19 cents e agora ela está a menos de 1 cent. Só tá caindo, nada contra, fundamentalmente, nem conheço a stake. Só tô falando que, tecnicamente falando, e a partir de uma estratégia que a gente vê se repetindo na grande maioria dos stakes, podemos colocar, por exemplo, aqui um PSG USDT para vocês verem, a grande maioria dos stakes tem um pump no começo e depois começa a cair. Repare aqui, por exemplo, a PSG USDT também tem um pump, até subiu um pouquinho mais no outro dia, depois começa a cair. Então os primeiros dias do stake são tipicamente os dias onde você quer pensar em fazer as vendas, tá bom? Porque tipicamente são dias onde você pode ter oportunidades de distorção do mercado. Por exemplo, a Juventus no BUSD aqui foi quase a $100, agora ela tá 9. Então, esse primeiro dia é muito bom, porque muita gente entra em fome e começa a comprar aqui a mercado, uma das piores estratégias possíveis, comprar a mercado no lançamento, né? Então, as pessoas compram aqui e você acaba despejando nelas, né? Despejando nas sardinhas que estão comprando errado aqui. E atenção na BTC-ST, porque é uma moeda aí com uma proposta de valor muito legal e uma moeda que eu vejo que pode dar FOMO, tá bom? Então, atenção aí a BTC-ST, daqui a pouquinho aí às 3 horas da manhã nós vamos estar online para vender elas. Beleza, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um forte abraço.